O objeto em questão é relativamente simples, mas ele é bem completo. Tem quase todos os itens que a gente estudou durante o bimestre. Primeira coisa, antes de começar a fazer qualquer desenho, eu vou procurar de uma maneira bem resumida falar praticamente tudo que a gente falou durante o bimestre, né? Ao se deparar com uma situação em que você precise desenhar a épura, ou seja, as vistas ortográficas, você precisa escolher qual vai ser a vista frontal. Nesse caso, a vista frontal pode ser essa, que eu estou apontando com a lapiseira, ou esta aqui, que eu estou apontando com essa borracha roxa. Qual seria a escolha mais correta, não é? Seria a escolha mais correta. Primeira escolha, primeiro item da escolha, se você estiver desenhando um objeto que faz parte de um conjunto mecânico, você deverá escolher preferencialmente a posição da vista frontal igual à posição da vista frontal do conjunto mecânico. Não é o caso. Nós estamos desenhando um objeto avulso. Qual seria, então, a segunda opção? Escolher a vista que traz mais riqueza geométrica. Ou seja, a vista que melhor representa a geometria do artefato. Na minha opinião, essa vista aqui seria a mais adequada. Se as duas vistas tivessem observador frontal, se as duas vistas tivessem nível de detalhamento similar, aí eu escolheria a maior vista, que também seria essa aqui. Essa aqui, então, seria a minha opção mais correta para a escolha da vista frontal. Segundo passo, reservar os espaços das vistas frontal. Aí eu tenho aqui o espaço da vista frontal. Na prova eu vou fornecer esses espaços, tá, gente? Para facilitar a vida de vocês, como é que eu vou fazer? Uns dias antes eu vou disponibilizar para vocês a folha de respostas da prova. Aí na folha de respostas já vai ter as proporções totais para que vocês façam com mais facilidade. 90 por 50, aqui vai ficar a vista frontal. Ó, frontal. Nesse espaço aqui, nas proporções de 60 por 50, eu vou ter a lateral esquerda. Nesse espaço aqui, a lateral direita. Lateral direita. E nesse espaço aqui, a superior. Ainda recebi, olha, por incrível que pareça, ainda recebi desenhos com as laterais trocadas. A vista lateral direita nesse espaço e a lateral esquerda nesse. Está errado. A lateral esquerda tem que estar nesse espaço aqui. A lateral direita nesse espaço aqui. Sempre tomando como referência a frontal. A partir da frontal é que você faz o resto. Então, quem seria a vista frontal, né? Vamos desenhar a vista frontal. Então, eu vou riscar aqui só para facilitar a visualização. Eu tenho uma geometria. Aí, como eu tenho um esboço, não é? É um desenho à mão livre, eu não vou falar de medidas, vou falar de proporções. Eu tenho uma altura de 20 aqui, aí eu meço 10, 20 aqui, traço uma linha aqui de 20. 10, 20, 30, eu desço uma linha aqui. 10, 20, desço outra linha aqui, vai ter isso aqui. Ergo aqui, em 25, ergo aqui. Eu tenho aqui as linhas principais da vista frontal. Aí eu já posso começar a tirar as linhas que não servem, né? Tirando as linhas que não servem. Posso, como eu tenho aqui uns traços que eu fiz para facilitar o desenho, eu vou dar uma apagada geral. Dar uma apagada geral aqui, ó, para já dando o acabamento final do desenho. Ó. Uma linha vertical. Outra linha vertical. Outra linha vertical. Outra linha vertical. Outra linha vertical. Aí as horizontais. Uma horizontal. Outra horizontal. Outra horizontal. Mais uma horizontal. E outra horizontal. Eu tenho aqui todas as linhas contínuas largas da vista frontal já prontas. Só tenho linha de contorno, não tenho aresta visível aqui. Agora vamos lá. Só que tem um detalhe aqui, um rasgo
em forma de semicírculo, né? Semicilindro. Onde está o centro dessa circunferência? Está aqui, olha, coincidindo com a lateral do objeto. Se eu fosse desenhar o eixo estaria aqui, mas aí eu não vou desenhar o eixo. Não vou desenhar porque o eixo vai coincidir com a linha de contorno. Se há uma coincidência entre linhas, a linha de contorno é mais importante do que o eixo. Eu vou medir aproximadamente 15 e vou traçar uma linha tracejada estreita. Essa linha tracejada estreita representa este pequeno detalhe em forma de rasgo semicilíndrico. Da mesma forma, eu tenho aqui um eixo que coincidiria com a linha de contorno. Obviamente, se eu traçar um eixo coincidindo com uma linha de contorno, esse eixo vai sumir. Os mais puritanos até fazem um eixo aqui, olha, mas não precisa. Sinceramente, é desnecessário. Não precisa. Agora, vamos traçar linhas que nos ajudem aqui com as dimensões. 10. 10 aqui. Raio de 20, não é? Como seria este meu detalhe com linhas tracejadas, não é? Por que linhas tracejadas aqui também? Porque eu tenho todo o detalhe com aresta invisível. Está aí pronta a vista frontal do objeto. Alguém não conseguiu fazer essa vista frontal? Por favor, podem falar. Se tiver dúvida, podem tirar sua dúvida. Só não pode guardar a dúvida, tá? Guardar a dúvida é o maior erro que você pode cometer. Tá tranquilo aqui? Tá faltando alguma coisa? Dê uma olhada. Professor, esse eixo aí, se eu quiser colocar na prova, você descontaria pontos? Não. Não, porque não está Ok. errado. Não. Posso dar sequência às laterais? Sim. Vamos lá. Lateral esquerda. A lateral esquerda eu estou enxergando neste sentido aqui, olha, que eu estou fazendo agora uma setinha aqui. Lateral esquerda. Vou reservar aqui o centro, que vai ser o centro da circunferência, não é? 10, vou marcar aqui. 20, vou marcar aqui. 10, vou marcar aqui. 20, vou marcar aqui, porque aí eu já faço os círculos, não é? Vou traçar uma linha aqui, que é o meu contorno. Olha, já vou fazer definitivo, tá? Porque é um desenho com uma relativa simplicidade. Estes círculos que eu vou fazer agora, aí vem aquela velha história, né? Ah, fazer o círculo não é a coisa mais fácil do mundo. Não vai ficar perfeito, claro que não vai ficar perfeito. É a mão livre, mas tem que ficar pelo menos com cara de círculo, não é? Não vai ficar de qualquer jeito, correto? Ó. Tá aí a parte visível da vista. Onde está a parte invisível? Relembrando a todos, a parte invisível da vista é geometria. São elementos geométricos que existem. São arestas que existem, mas eu não enxergo. Logo, eu tenho obrigatoriamente que fazê-las. Eu tenho um tracejado aqui, ó, tracejado. Quem é esse tracejado? É de toda essa superfície aqui, toda essa linha. Tracejado aqui, ó. Tenho esse tracejado aqui, alinhado aqui. E tenho o rasgo, que fica exatamente no meio do objeto, né? Aí eu vou fazer o eixo. Preste atenção agora no eixo, olha. Traço, ponto, traço, ponto, traço. Exatamente no meio. Eu posso até emendar com esse aqui, porque eu vou precisar fazer esse aqui, aí vai ficar tudo junto, né? Não tem problema. Agora, quanto é o raio aqui? Raio 15. Então, 10, 15. Aí eu vou fazer um tracejado aqui, ó. De 15. 10, 15, um tracejado aqui. Está aí a vista lateral esquerda do objeto. Observem se vocês cometeram algum erro aí. Podemos dar sequência? Sim. Sim.
Muito bem. Vou fazer a superior. Olha. A superior. A superior vai ter um centro aqui, que eu vou enxergar, que vai ficar exatamente no meio da peça. Então, vou botar o centro aqui para facilitar já, olha. Raio de 15, então vou marcar aqui 15, marcar aqui 15, porque aí eu já faço o contorno, considerando essas duas linhas aqui, olha. O contorno vem até aqui, o contorno vem até aqui, o contorno geral aqui é uma linha grande, contínua larga, contínua larga, contínua larga aqui. O que é que eu vou ter aqui? A minha semicircunferência de 15, né? Então, vou marcar aqui. Às vezes eu faço assim, olha, pessoal, uns pontinhos assim, porque me ajuda a fazer um círculo, digamos assim, mais decente, não é? Aí eu venho e faço esse círculo aqui, ó. Olha, o eixo aqui, ó. Vou fazer um pedacinho de eixo aqui, porque cabe, não é? Dá para fazer, então vou fazer um pedacinho de eixo aqui. Vocês vão notar aqui também que a linha de centros, ela coincide com a linha de aresta. Sempre que a linha de centro coincidir com a linha de aresta, prevalece a linha de aresta. Agora, vou coincidir essa linha aqui, olha, coincidindo essa linha aqui, coincidindo essa aqui, vou traçar esta linha e esta linha, que são arestas visíveis. Se são arestas visíveis, são linhas contínuas largas. E também esta aqui, né? Coincidindo aqui, olha, alinhado aqui, eu faço essa linha aqui. Também é uma linha contínua larga. O eixo desses detalhes semicircunferenciais ficam exatamente aqui no meio do objeto. Então, é traço, ponto, traço, ponto, traço. Olha o eixo aqui. Agora vamos traçar os detalhes semicircunferenciais. Eu tenho aqui um raio de 20. Então, 10, 20, eu vou ter um raio aqui. Vou fazer já com a linha definitiva. Vou fazer já com a linha definitiva, 10, 20. Eu tenho esse rebaixo com um diâmetro maior e esse aqui com um raio menor. Temos aí a vista superior do objeto. Confiram, por favor, a de vocês. Agora vamos fazer a lateral direita. Olhem, a lateral direita ela vai ser sempre simétrica à lateral esquerda. O que acontece é que algumas linhas que eu enxergo em uma, eu não enxergo na outra. Não todas, mas algumas. A lateral direita fica nesse espaço aqui. É como se eu estivesse enxergando daqui, ó, de onde eu estou apontando agora com a lapiseira. Eu já vou enxergar aqui uma superfície com essa geometria aqui, olha. Essa parte de baixo. Vou enxergar o eixo, né? Vou colocar o eixo aqui, ó. E o rasgo esse rasgo aqui de raio 15, eu vou enxergar. Enxergar. Observe, essas duas linhas que eu estou enxergando aqui, elas estão aqui representadas na lateral esquerda com linhas tracejadas, porque eu não estou enxergando, mas elas existem, então elas têm que ser representadas. Já esse rasgo transversal aqui, reto, eu não enxergo nem na lateral direita, nem na lateral esquerda. Então, vai ter uma linha tracejada aqui, independente de ser lateral direita ou lateral esquerda, ela será tracejada. Agora, os detalhes circunferenciais serão os mesmos, claro, só que aí eu tenho que olhar quem eu enxergo e quem eu não enxergo. Vou colocar aqui o eixo. Esse raio de 10, eu vou fazê-lo aqui, que é o que eu vou enxergar, olha. Linha aqui, linha aqui, linha aqui, linha aqui. Vou retocar agora o arco. Essa é a parte que eu enxergo. Este círculo, semicírculo maior, eu vou desenhá-lo, mas eu não vou enxergá-lo. Então, ele vai ser tracejado. Tracejado aqui, ó. Esse tracejado é um tracejado com linha estreita, porque é uma linha de aresta oculta, invisível.
o eixo, não é? Vamos fazer o eixo. Aqui não cabe eixo. Tá pronto. Verifiquem, por favor, a vista de vocês. Vamos supor que isso fosse uma questão de prova, gente. As provas de desenho, elas têm 2, 3 questões no máximo. Uma questão como essa aqui, ela valeria 5 pontos, por exemplo, ou 4 pontos. Seria 1 ponto por vista. Aí, como é que eu corrijo? A cada erro geométrico, eu tiro 0,25. Porque, pensa bem comigo, se você cometer 4 erros de geometria aqui, você matou o desenho, né? 4 erros de geometria, matou o desenho. Aí, o que é que eu confiro primeiro? Em qualquer desenho de qualquer prova. Primeiro, eu vejo a geometria. Se tua geometria estiver correta, eu até olho a outra parte. Mas se tua geometria não estiver correta, eu já risco e já anulo a questão. Porque não adianta estar bonitinho o desenho, mas está errado. Aí, segundo, né? As proporções. Aí você vai olhar as proporções do desenho. A gente não está fazendo desenho com régua, é a mão livre. Mas se você olhar, olha, aqui tem 30, aqui tem 20. É óbvio que 30 é maior do que 20, então 30 tem que estar maior do que 20. Aqui é 15. O 15 aqui tem que estar maior do que o 20. Aqui é 25. Então você tem, ó, tem 25, 15, 20 e 30. Mais ou menos tem que estar tudo nessas medidas, assim, uma um pouquinho maior do que a outra, né? Uma um pouquinho menor do que a outra para estar dentro das proporções. Senão, não está dentro das proporções. Terceiro, aí eu vou olhar as normas. Todas as normas que a gente estudou. Sim, agora na correção, né? Vamos supor que você acertou toda a geometria. Aí você errou as proporções. Eu considero o erro de proporção menos grave. Aí eu não tiro todos os erros de proporção. Se você errou aqui, errou aqui, errou aqui, errou aqui, eu tiro uma vez só. Eu tiro um erro de proporção, eu digo proporções erradas. Senão acaba com um exercício facinho, né? Normas técnicas. Aqui nesse desenho, o que é que tem de norma técnica? A posição das vistas, obrigatórias. As linhas utilizadas, linhas largas contínuas para contornos, linhas largas contínuas para arestas visíveis, linhas tracejadas estreitas para arestas invisíveis, e linhas traços pontos para eixos e linhas de centro. O que é que tem de norma aqui também? Cotas. Agora vamos cotar. Aí vejam, se valesse 5 pontos aqui, era 1 ponto, 1 ponto, 1 ponto, 1 ponto, e as cotas mais 1 ponto. Cotas mais 1 ponto. Aí eu tiraria, vamos dizer aí, 0,25 por erro. Se você errar 4 vezes na cota, perdeu o ponto de cota. Vamos lá. Cotas. Sim, antes de eu ir para cotas, alguém tem alguma dúvida de geometria aqui? Fez-se um silêncio sepulcral. Todos entenderam ou ninguém entendeu nada, né? Beleza, vamos em frente. Quando você for cotar, aí você tem que pensar nos elementos de cota. Quais são os elementos de cota? Linha de chamada e linha de cota. São linhas estreitas. Linhas de cota são linhas estreitas. Linhas de chamada são linhas estreitas. Aí tem os limitadores, que são aquelas setinhas, né? E tem os numerais. Os numerais deverão ser feitos com caligrafia técnica. Como eu devo cotar? Primeira coisa, você vai cotar na vista que a geometria é melhor representada. Essa geometria aqui, olha, com essa forma, não tem espaço melhor para essa geometria do que a vista frontal. Então, eu vou cotar na vista frontal essa geometria aqui, olha. De 25, de 15, de 20 e de 30, eu vou cotar tudo aqui, olha. Vou puxar uma linha de chamada. Outra linha de chamada aqui, ó. Vou puxar tudo aqui para fora. Outra linha de chamada. Outra linha de chamada. E outra linha de chamada. Agora a linha de cota. A linha de cota eu vou fazer um alinhamento aqui, porque fica, esteticamente falando, fica bom. Uma linha de cota. Vou fazer as setinhas aqui, ó. Setinha, 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 seta,
seta, seta e seta. Vou já dando os acabamentos, que fica mais prático para mim depois. E vou fazer aqui uma linha de cota total. Agora vamos aos valores. 25, 15, 20 e 30. São as cotas parciais. Somatório, 90. Cota total. Olha, mesmo que a soma seja óbvia, 10 mais 10 igual a 20, você tem que cotar. Você tem que colocar as cotas parciais e somar e colocar a cota total. Essa responsabilidade de somar é sua, não é do operador de máquinas. Alguns detalhes importantes aqui, olha. A linha de chamada não encosta no objeto. A linha de chamada não encosta no objeto, não encosta no objeto. A linha de cota deverá estar a mais ou menos 7 milímetros do objeto. E uma linha de cota da outra a mesma distância. Então, eu já cotei esse 90, já cotei esse 20, esse 15, esse 30, esse aqui, 25. Quais são as cotas que vão bem aqui? As alturas vão muito bem aqui, olha. Essa altura primeira e essa altura segunda. Essa altura interna aqui, ela fica muito bem cotada dentro do objeto, do desenho, né? Olha, eu posso cotar dentro do desenho, nada impede. Essa altura aqui tem 10. Eu poderia cotar para fora? Sim, eu poderia, mas ela fica melhor aqui. Quando você for cotar, você vai notar que você não tem uma opção só. Você tem 2, 3 opções de cotas. Às vezes, todas corretas. Todas corretas. No caso aqui, eu tenho 2 opções. Ou eu coto aqui, ou eu coto do lado de fora da vista. Ambas estarão corretas. Eu, Sérgio, preferi cotar aqui. Você, João, você, Jean, você, Letícia, você, José e você, André, podem colocar fora que não vai estar errado. Agora, vou cotar quem? Essa outra medida aqui, olha. Há espaço suficiente entre as vistas, eu posso utilizar esse espaço para cotar. Se não houver espaço, aí você vai ter que dar um jeito. Ou você redesenha, afastando as vistas, ou você cota em outro lugar. Eu vou cotar aqui, ó, porque há espaço suficiente. Ficou meio espremido aqui. Eu poderia ter dado um espaço maior entre essas vistas. Ó. Essa altura aqui é 20. Essa altura aqui é 30. Olha como é fácil de somar. 20 mais 30, 50. É fácil, mas você não pode deixar de informar a altura total, 50. Cotei o 20, cotei o 30, cotei o 50. Agora vamos lá, outras cotas, não é? Pense bem, pense bem. Eu preciso cotar esse raio de 15 aqui. Onde esse raio de 15 aparece? Onde ele aparece, esse raio de 15? Na vista lateral e na superior, né? Na lateral direita. Exatamente. Na lateral direita e na superior. Mas ele aparece melhor aonde? Na superior. Na superior. Aí eu coto na superior. Posso cotar de várias maneiras, tá? Por dentro, por fora. Eu vou cotar assim, ó. Ó, veja. Linha radial, setinha. Aí eu digito R15. R15. Nesse caso, Botei o pode R. usar aquele símbolozinho redondo cortado também? Ou só R nesse caso? Aqui? Não, aquele símbolo redondo é para diâmetro. Ah, tá. Quando você for cotar diâmetro, aí você utiliza a letra Φ do alfabeto grego, que é aquela bolinha cortada assim, não é? É o símbolo de diâmetro. Aqui é R de raio. Veja, eu cotaria também aqui, do mesmo lado, eu cotaria isso aqui, olha. Eu vou explicar por quê. Para garantir essa simetria aqui, a localização desse rasgo, não é? Que não está, na minha opinião, ele precisaria de uma garantia que ele está no meio. Quando você estiver fazendo seus desenhos de projeto, e você disser assim,
Será que este detalhe pode gerar dúvida? Aí você cota. Você não pode deixar dúvida. Qualquer possibilidade de dúvida é nociva. Aí você vai lá e fecha. Você não deixa a possibilidade de dúvida. Aqui você tem 60. Aí eu já aproveito e ponho 60 aqui, ponho 30 aqui e 30 aqui. Pronto, matou. Não tem como o cara se enganar. O que é que está faltando cotar? Está faltando cotar isso aqui, não é? Onde é que eu coto? Onde é que eu enxergo com maior propriedade os raios deste detalhe? Em qual das vistas? Acho na lateral esquerda, né? Dá pra ver Aqui, né? Aqui. Aqui eu enxergo também, mas aqui eu enxergo melhor, eu concordo. Então, eu vou cotar os dois raios aqui. Olha como eu posso cotar. Eu posso cotar um raio assim. Posso cotar assim também, olha. Outra maneira de cotar. Como se fosse um balão de texto, né? R10. E eu vou cotar aqui. Sempre radial a linha de cota, tá? Sempre radial. R20. O que é que está faltando? Está faltando, eu acho que só essa cota aqui do 15 e do 25 aqui. Eu já tenho 25 aqui. Eu vou cotar aqui, olha. Eu tenho 15 aqui e 10 aqui. 15, 15, 15, acho que cotei tudo. Dei uma olhada geral aí, se eu cotei tudo. Dizendo novamente, vocês podem ter cotado diferente? Sim, pequenas diferenças. Mas o que é que você não pode cotar? Você não pode cotar para a linha tracejada. Isso pode esquecer. Não é permitido cotar para a linha tracejada. Se você tiver um detalhe que todas as vistas sejam tracejadas, aí você vai ter que utilizar um recurso gráfico chamado cortes para poder enxergar essa linha e poder cotar. Olhei todas as normas. Aí 4, né? Qualidade gráfica. Senhoras e senhores, engenheiros e engenheira, vejam se vocês têm alguma dúvida, degustem do exercício, perguntem. Se vocês têm alguma dúvida dos exercícios que se passaram, podem perguntar também. Hoje é a nossa última aula antes da prova. Professor? Tá, eu estou vendo a sua pergunta aqui, Jean, né? Jean está perguntando sobre a posição das linhas, dos números, né? Olha, se a linha de cota for horizontal, o número tem que ser escrito nessa posição. Se a linha de cota for na vertical, o número tem que ser escrito nessa posição. Ó. Por causa da posição de escrever, olha. Quando você escreve assim, não é? Se você tiver com a posição inclinada, olha. Vou pegar uma folha branca aqui. Suponhamos que isso aqui é a linha de cota. A linha. E aqui é o texto, 35. Se ela for horizontal, vai ser nessa posição. Se ela estiver inclinada, vai ser nessa posição. Se ela estiver vertical, vai ser sempre nessa posição, tá vendo? Ó. É como se eu estivesse girando a linha. Ela vai estar sempre nessa posição. Se você escrever aqui, está errado. Está fora de norma. Quem é canhoto? Quem é canhoto aí sofre um pouco nessa hora. Porque a norma foi feita para quem escreve com a mão direita. Quem escreve com a mão esquerda aí nessa hora vai sofrer mesmo. Ó. Se a linha for inclinada, é nessa posição. Se for mais inclinada, é nessa posição. Se for vertical, é nessa posição. Respondi a sua pergunta? Exatamente, Jean. Quem era que ia perguntar mais? Era eu, mas era na mesma linha do que o Jean perguntou, ainda o senhor já respondeu. Né? Muito bem, então perguntem mais, vejam aí. Outra dúvida, a cota total deve estar necessariamente acima das cotas parciais ou poderia fazer do lado oposto? Poderia fazer do lado oposto, mas, na minha opinião, ela não fere a técnica, mas fere o bom senso. Porque se você tem todas as parciais aqui, aí você põe a total logo aqui,
o olho humano já automaticamente já vai notar que é uma soma de tudo que está aqui. Eu puser do outro lado, eu acho particularmente feio, mas não está fora de norma, né? Não está fora de norma.